Salve galera, que bom que você está aqui em mais um episódio do nosso estudo bíblico sobre cosmovisão. Hoje a gente conclui esse primeiro arco da nossa série, porque eu tenho certeza que tem muito mais coisa pra gente conversar. E mano, eu tô muito feliz desde já com o resultado de tudo isso, porque eu amo transmitir esse tipo de conteúdo, eu amo falar sobre cosmovisão. Estou aqui mais uma vez com meu parceiro Mano Ricardinho. Fala galera, tudo bem? Mano, tá sendo top esse estudo, a gente tem aprendido muito, a galera tem gostado muito e hoje nós vamos fazer... Hoje a gente vai falar sobre cosmovisão, a gente vai falar sobre o quarto passo, que é a glorificação, falar rápido sobre isso, e depois que você sabe de tudo isso, como você aplica, ou tomando aqui o título do livro da Nancy Pearcey para usar aqui como base, e agora, como viveremos? Olha só, você já tem o subtítulo aí, Guizão, e agora, como viveremos? Segura essa. Mas vamos lá, glorificação, Ricardinho. A gente já falou sobre a criação, queda, redenção e glorificação, certo? Ok, perfeito. A gente sabe que Deus criou todas as coisas perfeito. A gente sabe que o ser humano pecou e isso é a queda. A gente sabe que as consequências da queda foram o pecado e a corrupção de todo o cosmos. E a gente sabe que a redenção do cosmos se inicia na vinda do Senhor Jesus Cristo, mas terá a sua consumação na redenção. Fala rapidamente sobre redenção para a rapaziada. Redenção é o termo que a gente usa para falar da morte e sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que nos aproxima de Deus. A palavra redimir significa resgatar. Nós estávamos em pecado e em Cristo Jesus nós somos resgatados a ter uma comunhão com Deus. E a glorificação? A glorificação, também conhecida em termos teológicos como consumação, é aquilo que nós esperamos, é a transformação definitiva do nosso estado pecaminoso para um estado de santidade. Perfeito. Agora, uma pergunta que não quer calar é o seguinte: se a glorificação nós ainda esperamos, ela vai acontecer? O que acontece até chegarmos na glorificação? Quais são os sinais? É aí que entra tudo aquilo que a gente conversou sobre cosmovisão, meu jovem. Por quê? Porque a partir de agora que você conhece criação, queda e redenção, você vive de acordo com esses pilares, você enxerga o mundo de acordo com esses pilares e você caminha para o dia da glorificação, entendeu? Sejamos nós a geração do arrebatamento ou não, você caminha dessa forma. Então, como você vive? Você vive da forma como a palavra de Deus te diz, você vive fazendo cosmovisão cristã, você vive aplicando os princípios bíblicos em todas as áreas da sua vida. Sabe por quê, Ricardinho? Porque a forma como você enxerga o futuro, a forma como você enxerga a escatologia, determina a maneira como você vive hoje. Ok, e a forma como eu enxergo o mundo através de uma cosmovisão cristã determinará se realmente eu vou alcançar a glorificação eterna com Cristo ou vou também alcançar uma condição eterna de punição. Exatamente, porque Deus é amor, mas Deus também é justiça, cara. E a justiça de Deus, ela irá se manifestar de maneira completa e o juízo de Deus irá se manifestar no dia da glorificação. A Bíblia diz que haverá um julgamento e nesse julgamento Deus irá separar aqueles que viveram conforme a sua vontade, aqueles que são salvos, daqueles que não são salvos, ou seja, daqueles que não viveram conforme a sua vontade. Esses que viveram conforme a vontade de Deus irão herdar a vida eterna, irão passar a eternidade com Cristo na Nova Jerusalém. Aqueles que rejeitaram a Deus irão viver eternamente afastados de Deus, distantes e serão lançados no lago de fogo. É isso que diz a palavra de Deus. Exatamente. Agora o que nós temos que entender, Davi, é que até a segunda vinda de Cristo, o que nós fazemos, como nós vivemos, influencia o nosso estado eterno. Então nós temos que pensar que ao conhecer sobre criação, que nós somos criados com um propósito, entendermos que o pecado deformou esse propósito e que em Cristo nós somos redimidos, nós temos que viver de acordo com esse conhecimento transmitido pela cosmovisão cristã. E eu entendo que nós devemos viver uma vida de santidade. E também, Davi, eu acredito que existe deixa eu usar a palavra certa, as pessoas não têm o conhecimento exato do que é santidade e confundem muito isso. Eu gostaria de conversar com você sobre santidade nesse processo de glorificação. Perfeito. Santidade, bom, a gente pode definir santidade como algo assim.
Deus é santo. O que significa ser santo? Significa ser separado, separado do pecado. Isso significa que Deus, a Bíblia diz que nós fomos chamados para sermos santos. Então, a partir do momento que o Espírito Santo age em você, você foi chamado para viver afastado, separado do pecado. Isso não significa que a partir de hoje você nunca mais vai pecar, mas significa, como a gente já falou na outra lição, que você é livre para não pecar porque o Espírito habita em você. Não quero aqui ser repetitivo, mas aí você entra no processo da santificação. E aí você alimenta a sua mente, alimenta o seu corpo com a palavra de Deus, do Espírito Santo, e isso gera em você essa santidade. E isso agrada o coração de Deus. E você vive dessa forma até que a sua existência nessa terra termine, ou até o dia que Cristo volte. Davi, nós ouvimos muito, recentemente, que santidade é um estado mental, não um estilo de vida e não uma opção moral de agradar a Deus. Quando a palavra do Senhor diz, sede santo porque eu sou santo, ser santo é ser separado de tudo aquilo que desagrada a Deus, de tudo aquilo que contraria a palavra do Senhor. Não se alienar do mundo e viver dentro de uma bolha. Como você entende essa ideia que está correndo à solta aí ultimamente, de que santidade é um estado mental, ou seja, eu posso fornicar, eu posso fazer sexo antes do casamento, eu posso mentir, eu posso roubar, mas se eu penso que eu sou santo, eu já me santifiquei. Como que você encara isso? Eu já vi algumas pessoas falando a respeito disso e isso não faz sentido nenhum. O argumento dessas pessoas é mais ou menos assim, que a santidade é um estado de consciência, um estado mental e que por causa que eu fui justificado, Deus olha para a santidade de Jesus apenas e não espera essa santidade de mim. Veja bem, é claro que nós somos justificados e Deus olha para a justiça de Jesus Cristo na cruz, porque nós não poderíamos morrer na cruz e vencer a morte. Porém, exige de nós sim algo, como nós já falamos na lição passada. Exige sim de nós não só um estado mental. E aliás, eu nem gosto desse termo de santidade como estilo de vida. Sabe por quê? Porque para o cristão não existe outro estilo. Estilo de vida me dá a entender que existe uma opção. Agora, para o cristão, não existe outra opção a não ser viver em santidade. A partir do momento que você se encontrou com Jesus, você tem que viver em santidade. E aquele que não vive em santidade vai herdar, sim, as consequências desse pecado. E aí vem uma pergunta que eu quero te fazer. Porque é uma pergunta que eu ouvia quando eu fazia faculdade e ouço até hoje de algumas pessoas. E a pergunta é a seguinte: ora, então quer dizer que essas pessoas que não vivem em santidade, que não vivem de forma que agrada o Senhor Deus, serão lançadas no inferno. Mas como pode um Deus bom lançar pessoas no inferno? Não é que um Deus bom lança pessoas no inferno. As pessoas vão para o inferno por contrariar a vontade desse Deus bom. Perfeito. A palavra do Senhor diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Existe um condicionamento aí. Para mim ter a vida eterna, eu tenho que crer. Se eu não creio, automaticamente eu já estou condenado. Deus não lança as pessoas no inferno, elas vão por desobediência. Então a gente tem que corrigir esse termo. Nós temos que entender que Deus é soberano, mas Ele também deu responsabilidade para as pessoas. Sim. E nós somos responsáveis perante esse Deus. Esse Deus, por nos amar, nos deu a capacidade volitiva da gente poder pensar e decidir. Então Deus não manda ninguém para o inferno. O ser humano vai para o inferno por desobedecer e desonrar a Deus. O ser humano rejeita Deus. Rejeita Deus. E é interessante pensar a respeito dessas coisas, porque a gente tem que pensar o seguinte: o fato de pessoas irem para o inferno não anula a bondade de Deus. Pelo contrário, a confirma, porque todos nós éramos merecedores do inferno. Todos nós éramos merecedores da morte eterna, porque em Adão todos nós estávamos lá em potencial, todos nós temos pecado. Deus, por amor e por graça, enviou o seu Filho Jesus. E agora nós temos o privilégio de podermos desfrutar dessa salvação de graça por causa daquilo que Cristo fez. Deus é bom, sim. Deus é amor, sim. Mas Deus também é justo. Deus também é justiça. E a sua justiça faz com que seja necessário que pessoas que rejeitam a Deus sejam mandados para o inferno, sejam lançados para o inferno, e essas pessoas vão para o inferno por causa do seu pecado. Então a gente precisa começar a pensar a respeito dessas coisas, porque nós queremos trazer, Ricardinho, para Deus o nosso senso de justiça. Aí é que está o negócio, nós somos finitos
Nós somos seres criados e nós queremos atribuir a Deus o nosso senso de justiça. E aí é que está o negócio. A gente não consegue colocar Deus dentro de uma caixa de sapato. Porque Deus é eterno, sábio, infinito, amoroso, justo, misericordioso. Porém, se Deus é perfeito, a sua perfeição também não anula a sua justiça. O livro do Êxodo, capítulo 34, verso 7, parte B, diz assim, que Deus não dará por inocente o culpado. Se Deus ama, ele também é justiça. Sim. Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos estão em pecado. O fato de Deus nos amar, nos escolher, já é um ato de amor. Sim. Agora, quando Deus nos escolhe, quando nós temos um encontro com Cristo, Davi, nós temos um encontro com Cristo com um propósito. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que nós fomos eleitos, antes da fundação do mundo, para sermos a imagem e semelhança de Jesus. Sim. Esse propósito é um propósito de santificação que nos levará até a glorificação. Essa glorificação se dará na segunda vinda de Cristo. Porém, antes de Cristo voltar, a palavra diz que haveria alguns sinais. Nós vemos sinais de pandemia, de guerra, de mortes, mas existem sinais também de falsos profetas. Com certeza. E rolou aí, há uns dias atrás, uma profecia de que no dia 30 o anjo da morte passaria no Brasil e muita gente morreria. Como é que você enxerga, mano, esse tipo de coisa? Não, perfeito, porque agora a gente já entra no segundo ato do nosso vídeo aqui, que é falar e agora como viveremos. Então pronto, como a gente enxerga esse tipo de coisa? Beleza, qual é a lente que a gente coloca? Como é a maneira certa de enxergar isso? Qual é a cosmovisão a respeito do ministério profético? Veja bem, eu não estou aqui julgando o pastor que falou a profecia, eu não o conheço, não estou falando que ele é homem de Deus ou não, e eu não tenho nada a ver com a vida dele, não conheço ele pessoalmente. Agora, aquilo que ele falou, as palavras dele, o que ele falou é um absurdo. Isso é algo muito perigoso, muito ele falou um nocivo para a absurdo. igreja. E como a gente enxerga isso? Muito simples, veja bem, não tenha medo do ministério profético, porque o ministério profético é real. Porém, a partir da vinda de Jesus Cristo, tudo aquilo que é profetizado está baseado na palavra de Deus. E a profecia, ela vem, você vai ver Paulo escrevendo isso lá no livro de Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, você vai ver ali Coríntios 12, 13, 14, quando Paulo começa a falar sobre os dons do Espírito, fala sobre profecia, esses dons eles vêm para a edificação do corpo de Cristo. A profecia ela é proferida para a edificação do corpo de Cristo. Uma profecia como essa, que só gera caos, medo, fofoca e fake news, não edifica em nada o corpo de Cristo. Paulo, inclusive, vai dizer o seguinte, que uns profetizam e outros julgam conforme a palavra. Então, quando você vê alguma pessoa falando sobre esse tipo de coisa, anula isso da sua vida. Eu não estou aqui falando do cara novamente, eu nem conheço e também que Deus o abençoe. Agora, aquilo que ele falou é extremamente perigoso. Sabe por quê, Ricardinho? Porque toda vez, eu já falei isso para os meninos do Casca Grossa, meu grupo de discipulado, toda vez que você fala em nome de Deus, você cala as pessoas, você encerra a discussão. Exemplo, eu estou aqui, a gente está gravando esse vídeo, Ricardinho, e aí eu viro para você e falo, Ricardinho, olha só, Deus falou para mim que não é para a gente gravar esse vídeo. Você pode querer argumentar comigo e falar, não, Davi, mas a gente combinou, a gente trocou ideia que a gente ia postar o estudo bíblico. E eu falo, não, Ricardinho, mas Deus falou para mim. A partir desse momento, não tem discussão. Falar em nome de Deus é uma coisa muito séria, que tem um peso muito grande e que tem consequências eternas. Experiência pessoal, a gente não se discute. Mas quando a gente vê uma profecia em nome de Deus, o filtro que a gente tem que usar é a palavra do Senhor. Nós não vemos em nenhum versículo bíblico o Senhor marcando hora para a sua volta. Nós não vemos nenhum versículo bíblico falando que o anjo da morte passaria. Então, o que acontece? A nossa cosmovisão bíblica determina as nossas atitudes. Então, o nosso interesse com esse estudo, o nosso interesse com esse bate-papo é abrir os teus olhos para que você tenha uma cosmovisão bíblica, que paute as suas decisões, os seus pensamentos, os seus sentimentos, as escrituras. Se está nas escrituras, a gente tem que estudar e obedecer. Se não está, a gente tem que tomar cuidado. E você falou sobre sinais, é muito interessante, Ricardinho, porque a gente, como cristão, a nossa esperança está na glorificação e está na volta do Senhor Jesus Cristo. A gente anseia por esse tempo. A gente anseia por isso. E às vezes, por causa desse anseio apocalíptico, vamos chamar assim, as pessoas acabam procurando sinais.
E a Bíblia nos dá esses sinais, e a gente tem que conhecer os sinais para identificar o tempo que estamos vivendo. Porém, temos que tomar cuidado, porque senão a gente se coloca sob uma pressão desses sinais o tempo todo e fica querendo marcar a data para a volta de Cristo. E isso está errado, porque ninguém sabe o dia nem a hora. Então, além de procurar os sinais, que tal se a gente olhar, por exemplo, para a parábola das 10 virgens? Então, não só procure os sinais da volta de Cristo, mas esteja preparado para ela. E como você enche a sua lâmpada com óleo, vivendo em santidade, tendo vida de oração, fazendo jejum, agradando o coração de Deus. Assim você enche sua lâmpada com óleo e assim você está preparado para quando o noivo voltar, você vai estar lá na festa, nas bodas do Cordeiro, entendeu? E uma frase que eu vi do Bibotalk falando aí na internet, uma frase muito interessante que é a seguinte: ao invés de simplesmente procurar sinais da segunda vinda de Cristo, seja você um sinal da primeira. Com certeza. Eu entendo que, diante de todos os sinais que nós já temos, que já falam da segunda vinda de Cristo, está claro, a gente tem que viver uma vida de santidade para que essa segunda vinda não nos pegue de surpresa. A gente está tão preocupado com os sinais que a gente não vive o que a palavra diz. Existem pessoas que estão caminhando a passos largos para o inferno sem ter uma oportunidade de conhecer o Jesus que a gente conhece. E nós estamos preocupando com os sinais. E não em pregar a palavra e viver o que a palavra diz antes dessa vinda. Então, Davi, uma preocupação que eu tenho com a nossa geração é que a gente se preocupa muitas vezes com aquilo que é urgente, mas deixa de lado o que é importante. Perfeito, mano. Eu acho que é a tirania da pressa. A gente fica tão apressado em querer descobrir coisas, a gente pula etapas. Eu chamo isso de geração McDonald's, eu prego para os adolescentes, né? E eles estão acostumados a ir no McDonald's, pede, paga e pega do outro lado. E eles acham que a vida com Deus é assim, que ele vai pegar alguma coisa, vai falar com Deus e a coisa vai acontecer do outro lado. E não é assim. A gente precisa entender que tudo acontece no tempo de Deus. Nós vivemos sim no anseio da segunda vinda de Cristo. E nós oramos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas nós vivemos o agora de acordo com a palavra de Deus. É por isso que a gente quer aplicar essa questão da cosmovisão em todos os aspectos da sua vida. Então, nos próximos episódios a gente vai falar sobre como a cosmovisão cristã impacta, por exemplo, a maneira como você enxerga o mundo no sentido da desigualdade social. Como a cosmovisão cristã enxerga a maneira como nós enxergamos, por exemplo, namoro, casamento, relacionamentos. Como a cosmovisão cristã impacta a maneira como nós enxergamos ambiente de faculdade, a cultura, a mídia, os filmes, cultura pop. Nós vamos ter agora, a partir dos próximos episódios, esses temas e vão ser levantados. E a gente vai lançar um olhar cristão e bíblico a respeito disso tudo. Vai ser muito legal mesmo. Tenho certeza que você vai curtir. Então a gente está programando aí em breve fazer um episódio ao vivo, onde vai rolar o chat aqui e você vai poder trocar ideia e participar do chat. Vai ser legal pra caramba e eu tenho certeza que você vai gostar muito. Davi, Deus abençoe. Ricardinho, até a próxima. Tamo junto. Olha só, até o próximo episódio. Fica ligado porque a gente vai começar a aplicar. Hoje não deu tempo da gente aplicar, senão o vídeo vai ficar muito grande. A gente vai ficar aqui 1h30 falando, mas a gente vai começar a aplicabilidade disso através de assuntos específicos. Vai ser muito da hora. Fechado? Tamo junto. Que Deus te abençoe.